De repente, o seu filho começou a ter diarreia. Qual é a principal preocupação nesses casos? Olá, seja bem-vinda a esse canal. Eu sou Bianca Caluf Negrão, sou pediatra. E se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve, curte esse conteúdo porque me estimula a produzir mais e mais conteúdos que possam ajudar você, mamãe, a cuidar melhor dos seus pequeninos bebês e crianças. Voltando à nossa pergunta inicial aqui do vídeo, qual é a principal preocupação em casos de diarreia? Antes, vamos caracterizar a diarreia, né? O que seria a diarreia? Você está habituada com seu bebezinho fazendo um cocô ali dependendo da sua refeição, da sua alimentação. Se é um bebê que só mama, geralmente o cocô do bebê que mama é líquido pastoso com grumos, com cores que variam do amarelo, marrom, laranja, verde, musgo e variações dessas cores. Isso é um cocô normal de um bebê que só mama. O bebê que já come, ele fica com o cocô um pouco mais denso, mais sólido, com o cilindro já mais formadinho. Claro que ele achata se ele ainda usa fralda. E a criança mais velha, idem. Então, se você observa que o cocô do bebê tá líquido, tá aguado, tem restos ali de alimentos sem terem sido digeridos, tá com um cheiro diferente, geralmente o cheiro tem um odor mais característico, mas você percebe que está mais apodrecido, que está mais ruim o cheiro, e a frequência aumenta de forma exponencial, geralmente a criança que fazia 1, 2 por dia começa a fazer 4, 5, até 8, enfim, dependendo do caso, você pode ter uma criança que está com diarreia. E, respondendo a nossa pergunta, a principal preocupação que você deve ter é com a desidratação. Porque a diarreia em si é um sintoma, é um sinal de que alguma coisa ali não caiu bem. Ou é um quadro viral, ou é um quadro de infecção, alguma coisa ali não fez bem para a criança e o corpo está eliminando aquilo ali. O problema é que ele elimina junto água e sais minerais. Então, o risco não é pelo cocô amolecido em si, mas porque essa criança pode rapidamente cursar com um quadro de desidratação, que é a perda de água e de líquido, né, e de sais eletrólitos do nosso corpo, o que pode causar muitos prejuízos até levar à morte. Então, é importante a gente identificar essa desidratação nos primeiros sinais dela. E aqui nesse vídeo, a gente vai falar sobre o que você vai observar para identificar se o seu filho está ou não cursando com uma desidratação, quando você pode ainda contornar em casa por meio da hidratação oral e quando você já precisa ir para o hospital para que ele possa fazer a hidratação venosa. O primeiro aspecto que você vai observar é o estado geral da criança. Então, a criança permanece ativa, brincando, não demonstra sinais de sede, toma água de forma tranquila, ela provavelmente não está desidratada. Agora, se ela começa a ficar irritada, chorosa, muito sedenta por água, ela pode estar com os primeiros sinais de desidratação moderada. E se a criança começa a ficar letárgica, sonolenta, não quer brincar, só quer ficar no colo ou se joga e dorme, se for uma criança mais velha, ela já pode estar com um sinal de desidratação grave. Outro aspecto que você pode observar é o turgor da pele. A pele continua brilhosa, continua com seu turgor, você pega que ela está brilhosa, macia, hidratada, é um sinal de que a criança não está desidratada. Se você começa a perceber que ela fica mais áspera, mais seca, a lágrima desaparece, o olho fica com menos brilho, a saliva fica grossa, fica espessa, fica mais branca ou ela some, pode ser sinal de desidratação moderada até grave. Outro aspecto, xixi. A criança continua fazendo xixi de forma normal, com quantidade adequada, líquido claro, xixi amarelinho de consistência tradicional, na frequência adequada, ela não está desidratada ou está iniciando uma desidratação leve. É importante ficar atento no xixi. Agora, se esse xixi, ele pausa, ela fica 12 horas sem fazer xixi, ela fica muitas horas sem urinar, ou essa urina começa a ficar concentrada, mais laranja, mais densa,
com um cheiro mais forte e característico, também é um sinal da desidratação. Se o seu filho for bebê, você ainda tem a fontanela, que é a moleirinha. Então, no bebê que está desidratado, ela afunda um pouquinho. Então, se você passar a mão na moleira do bebê, você vai sentir que ela fica mais funda. Se você tem o seu filho é mais velho ou já é uma criança, também bebês, você vai observar a presença de olheiras nos olhos. O olho fica fundo. A criança também pode estar cursando com uma desidratação. Um outro sinal que é muito importante, que o pediatra faz muito quando vai examinar essa criança, mas você também pode fazer em casa, é fazer o tempo de enchimento capilar. Então, você pega o dedinho dessa criança e faz uma digitopressão, segura e solta. E aí você conta quantos segundos demora para corar de novo aquela região que ficou branca, tá? Então, você amassa e conta 1, 2. 2 segundos é um sinal de que a criança está com uma boa circulação periférica, ou seja, está hidratada. Passou 3 para 4, pode ser que ela esteja com uma desidratação moderada. Mais de 4 para 5 segundos para voltar a corar a região, pode ser uma desidratação grave. E aí, nesses casos, você fez a avaliação específica do seu filho, do seu bebê, e você identificou sinais de desidratação grave, hospital. Provavelmente ele vai precisar fazer as expansões volêmicas, que são soros venosos para reidratar essa criança. E você vai perceber que a partir do momento que ele hidratou, é outra criança. Você chega com a criança irritada, chorosa, largada ou letárgica. Quando ela hidrata, que faz o primeiro xixi, ela já está espertinha lá na urgência mesmo, já começa a brincar, pular. Hidratação é fundamental. Então, se você identificou que o seu filho tem uma desidratação leve a moderada e que você ainda consegue fazer uma reidratação em casa, não deixe de comunicar ao seu pediatra para que ele possa orientar melhor, mas você já pode iniciar a terapia de reidratação oral. Adquira um soro que seja estabelecido numa concentração entre 45, 50, 75 de concentração. Você vai ver isso no rótulo quando for comprar. Pode ser o sachê envelope, pode ser os prontos. Se for o sachê, você vai manipular ali com água na forma como vem descrito no rótulo, e você vai calcular pelo peso do seu filho em torno de 30 a 50 ml por cada quilo de peso do bebê, dividido em 4 horas de tempo. Então, por exemplo, se o seu bebê ele pesa 10 quilos e você calcula 30 ml por quilo, ele vai fazer 300 ml. Esses 300 ml têm que ser oferecidos em 4 horas. Deu para entender? E como eu vou oferecer? Vai dando um copinho, vai dando na colher, vai dando de 30 em 30, vai dando de 20 em 20, se for pequeno de 10 em 10. Você vai oferecendo ao longo das 4 horas esse volume total, para que o bebê possa reidratar. O que é o primeiro sinal? Xixi. Então, fique de olho no xixi do seu bebê. Se ele começou a fazer xixi mais clarinho, mais adequado, aqueles sinais todos que a gente conversou já sumiram, é que a hidratação está sendo estabelecida. E fique atenta, porque se ele continua com diarreia, ele pode continuar desidratando e você deve continuar fazendo isso ao longo do dia. Sempre que ele fizer um cocô mole, líquido ou vomitar, se vomitar, por exemplo, aguarde 15 minutos e oferte o soro oral de novo. Tente oferecer em volumes menores. Se você não conseguir, urgência para fazer venoso. E é isso. Quase sempre, na maioria das vezes, o prognóstico, ou seja, o desfecho das diarreias agudas na infância é sempre muito bom, muito positivo, tranquilo. Você cuida da hidratação, você pode repor flora, você pode repor zinco e em torno de 3 a 5 dias o seu filho estará recuperado. Caso a doença não siga esse curso, procure o auxílio do seu pediatra, do seu médico, procure a urgência para que essa criança seja avaliada, avaliar se não é uma infecção bacteriana, que precise de outros tipos de tratamento, rotavírus, que é mais intenso, às vezes precisa internar porque não conseguimos hidratar via oral. Enfim, são várias situações que podem ocorrer, mas na diarreia aguda, a desidratação é a complicação mais importante que você tem que estar atenta e de olho.
Se você gostou desse comentário, comente aqui abaixo, já passou por essa situação, gostou das dicas? Comente aqui para eu saber também. Você pode colocar temas de próximos vídeos que me ajudam muito a contribuir com vocês, né, na questão da educação, do ensino, e compartilhe com outras mães que possam gostar desse conteúdo. Se inscreva e compartilhe o nosso vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!